E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e hoje eu vim aqui fazer algumas indicações de livros de terror pra vocês. Bora lá? Então pessoal, finalmente chegou o mês de outubro, o mês das bruxas, o mês do Halloween, e tá cheio de vídeo por aí de gente fazendo leitura temática, fazendo vídeo temático, e por aqui não seria diferente, né? Vou aproveitar essa vibe, Halloween, mês das bruxas, e vou trazer aqui algumas indicações de livros de terror para vocês. No caso, eu não sou uma leitora que vou muito assim pela temática, então eu não costumo ler livros de terror no Halloween, não costumo ler livros com protagonistas fortes ou só de autoras, mulheres, no mês de março, também não leio muita coisa de Natal no Natal. Eu vou misturando assim as minhas leituras ao longo do ano, não fico esperando data especial para isso, mas nada me impede de vir aqui gravar alguns videozinhos com algumas indicações para vocês nessas datas especiais, digamos assim, do ano, né? No ano passado, eu inclusive publiquei aqui um vídeo mostrando toda a minha coleção dos livros do Stephen King e comentando sobre todos os livros que eu já tinha lido dele, e não tenho nenhuma atualização nesse sentido para fazer para vocês, mas eu vou deixar linkado o vídeo aqui em cima caso você se interesse de ir atrás de ver. E esse ano nós vamos fazer aqui uma pequena listinha de indicação de livros na temática de terror, tá? Então aqui tem livros e tem contos também. Então, beleza? Vamos começar. E, enfim, é isso. Vamos começar com o vídeo. Ah, mas é claro que antes de começar, realmente, eu gostaria de pedir para vocês já deixarem um like aí embaixo, não se esquecer de deixar o like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e também para deixar um comentário aí embaixo dizendo se você é do tipo que faz leitura temática e se você tá empolgado para esse Halloween. A primeira indicaçãozinha que eu tenho aqui pra vocês é de um mangá de um autor japonês super famoso, super conhecido principalmente pelos fãs de terror, que é do Junji Ito, que no caso é Fragmentos do Horror, que se eu não me engano eu li ano passado e eu gostei bastante. Aqui no caso esse mangá ele é publicado pela Dark Side, então ele é capa dura. Assim, a edição ela é bem bonita e aqui dentro são diversos contos, cada capítulo é um conto diferente do autor, né? E, enfim, são contos bem bizarros, são bem macabros mesmo, assim. Vou dizer, é de deixar com medo? Pelo menos eu não. Mas eu sei que tem gente aí que é cagona, tá? E que fica assustado facilmente. Então pode ser que esse livro aqui possa te dar alguns sustinhos, mas assim, é uma leitura super válida e super rápida de se fazer. Mas assim, tem umas coisas que eu lembro até hoje e que eu gostaria de não lembrar. Traumas pro resto da vida. Mas é claro que é uma leitura que super vale a pena fazer. Inclusive, o meu conto favorito aqui dessa edição é a Gola Rolê Vermelha, que no caso é esse aqui da capa. E eu também gostei, se não me engano, daquele do Pássaro Negro. É bem bizarro também, bem bizarro. Mas assim, acho que esses são os dois destaques pra mim. Depois nós vamos aqui fazer uma indicação de um autor nacional que também é super conhecido, que é o Rafael Montes, com o livro do Vilarejo. Esse aqui é um outro livro de contos. Se eu não me engano, são 7 contos aqui dentro, no início de cada conto. Começa com as paginazinhas escuras, tem ilustrações aqui dentro. É uma edição bem caprichada, sabe? Mas assim, são contos macabros, não necessariamente sobrenatural, mas assim, são bem pesados, então... Mas é bem legal, dá pra você ler numa noite só também, assim, que no caso foi o que eu fiz. E assim, um autor nacional, a escrita é boa, as histórias são bacanas, e fica aqui a indicação, tá? Porque ele é super curtinho, como eu disse, dá pra você ler super rapidinho e ter vários pesadelos à noite. E pra mim, eu acho que o conto de destaque, que eu me lembro, porque eu já li esse livro já tem uns bons anos, é o do Lúcifer, com o subtítulo de O Negro Caolho. Assim, esse aqui, ele é bem pesado. Ele é bem pesado, tipo, bem pesado, mas assim, foi o que mais me marcou, porque eu lembro muito bem dele até hoje. E para aproveitar que nós já estamos aqui falando sobre alguns livros, com vários contos de terror, eu vou trazer um outro livro de contos, né, que no caso é o do H.P. Lovecraft, que é O Chamado de Cthulhu e Outros Contos, que eu li alguns anos atrás na edição da biblioteca da minha escola. E assim, aqui eu tenho uma relação meio que de amor e ódio com o autor, mas eu acho que vale a pena ele ser lido.
enfim, amor e ódio, porque assim, os contos deles, a opinião dele, pessoal dele, política dele, que ele transparece muito nos contos, é bem problemática, mas eu também entendo que nós estamos vendo as coisas com o olhar de hoje. Embora, na época, ele já poderia ser considerado um cara bem preconceituoso, mas, tipo assim, eu meio que entendo o momento e, enfim, a gente entende o momento histórico em que a pessoa estava inserida e o contexto cultural da vida dela também. Só que assim, eu sou uma pessoa do século XXI que está lendo esses contos e tem alguns momentos que me deixam extremamente incomodada sobre a forma como ele descreve personagens negros e estrangeiros. E geralmente os estrangeiros que ele mais se refere nos contos dele são portugueses e espanhóis. O que me deixou bastante surpresa, porque assim, eles são europeus, né? Aqui no Brasil, europeu é europeu, e enfim, lá ele tinha preconceito contra europeus, e eu ficava tipo assim, meu filho? Mas assim, tanto é que os meus contos favoritos do autor são os que ele menos menciona essa parte, assim, que demonstra mais esse preconceito dele e que foca mais nos elementos sombrios, realmente. Porque uma coisa muito própria do autor é ele inserir esses preconceitos, que eram bem comuns na época, como um elemento aterrorizante, realmente, porque as pessoas ficavam assustadas com o desconhecido, com tribos indígenas e estrangeiros, porque eles deviam ser satanistas e blá blá blá. Mas assim, eu vou já dizer aqui que o meu conto favorito é Herbert West, o Reanimador, tá? Gosto muito desses. Gosto também dos Ratos na Parede. Inclusive, eu até tô pensando em gravar um videozinho especial do H.P. Lovecraft, comentando sobre todos os contos que eu já li dele e falando um pouquinho sobre cada um. E daí você deixa aí nos comentários pra eu saber se você tem interesse ou não. Aí, de repente, a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre esses pontos, assim, meio problemáticos do autor, ou não, sei. Deixa aí nos comentários, vamos conversar. Mas, enfim, eu deixo aqui a indicação, porque são bons, os contos são bons, mas, assim, tem alguns que você vai se incomodar um pouco, ou não, com a forma com que ele trata pessoas negras e estrangeiras. Um outro livrinho que eu também li há alguns anos atrás, que é O Menino que Desenhava Monstros. Essa edição aqui, essa capa, é uma edição da Dark Side, né? Um dos poucos livros que eu tenho dessa editora, porque é caríssimo. Mas assim, o que a gente pode falar sobre as edições, né? Elas são lindíssimas mesmo. Mas, enfim, super caprichadas. Mas, enfim, aqui nessa história é bem macabra. A gente vai acompanhar aqui um garoto que, enfim, ele é meio macabrinho já, tá? E ele gosta de fazer uns desenhos, só que ele desenha, assim, umas coisas meio estranhas. E algumas das coisas que ele desenha começam, parece que a aparecer ao redor da casa dele, da família dele, durante o inverno, assim, bem isolado, uma coisa bem macabra. E, assim, eu li já tem bastante tempo, então eu não lembro com muitos detalhes aqui da trama pra eu poder passar aqui pra vocês. Mas, assim, ele é um livro bom, ele é um livro lento, mas ele é um livro bom, tá? E também tiveram momentos em que eu fiquei bem arrepiada, principalmente quando tinham a aparição de um homem, não, uma coisa que parece um homem branco, nu, e que fica meio que rodeando aquela casa da família durante o inverno, e assim, é bem assustador. E eu estou gravando esse vídeo aqui totalmente no escuro do meu quarto, tem só a iluminação aqui atrás, então assim, não quero nem ficar lembrando, porque aqui atrás eu tô olhando pro meu quarto todo preto, tá? Então eu fico com medo, então não vou ficar lembrando muito sobre essa história, mas assim, o livro, ele é bom e é macabro. E se você gosta de livros de terror que tem crianças e crianças meio esquisitas, vai atrás desse aqui, tá? Também vou indicar um conto que eu li, acho que uns 2 ou 3 dias atrás, que é O Sinaleiro, do Charles Dickens. E assim, gente, eu não sabia que o Dickens ele tinha um conto de terror escrito. E eu descobri por um acaso esses dias, e daí eu comprei o e-book, e assim, só gostaria de fazer aqui uma pausa no vídeo para me desculpar pela minha voz, que às vezes vai estar falhando. Não saiu o vídeo na semana passada justamente porque eu já estava doente e eu fiquei totalmente sem voz. E agora eu já estou recuperada, mas a minha voz ainda falha um pouco, então peço um pouquinho de desculpa. Mas como eu estava falando, né, antes de eu mesma me interromper, eu não sabia que o Dickens tinha
escrito um conto de terror. Inclusive, se ele tiver mais e você souber, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar indo atrás de olhar. Porque assim, eu li esse conto, não estava dando nada, e ele entregou tudo, eu adorei. Aqui a gente vai acompanhar o nosso personagem principal, que não recebe um nome na história, né? Mas ele gosta de fazer caminhadas e tal, e ele acaba descobrindo um sinaleiro, assim, uma estação de trem bem erma, bem distante de tudo e bem isolada. E daí ele acaba descendo lá e ele conhece e faz amizade com o sinaleiro que trabalha lá, no caso é o homem que cuida dos sinais, né, do trem. E, enfim, ele faz amizade ali, o cara a princípio ele é bem desconfiado e a atmosfera toda meio macabra, só que daí no final o homem acaba se abrindo e ele conta de algumas coisas estranhas que estavam acontecendo ali, né? Que ali no lugar onde ele trabalha, ele inclusive fica com os turnos noturnos, ele de vez em quando vê a aparição de um homem acenando e gritando: olha, cuidado, sai da linha do trem, toma cuidado e tal. E toda vez que ele se aproxima para ver, esse homem desaparece. Só que esse homem só aparece antes de algum desastre acontecer ali na linha do trem. Isso já aconteceu 2 vezes. E naquela semana em que o rapaz está indo visitar, acontece novamente. E daí a gente fica assim, meu Deus, o que será que vai acontecer? E assim, é um conto super curto, gente. Acho que tem 15 páginas, 15 ou 16 páginas, depende assim da edição. Mas assim, é super curto. Eu li em meia hora e eu não estava esperando que realmente fosse ser sinistro, mas é sinistro quando ele vai contando assim dessa aparição. Ela é bem sinistra, eu fico com medo lendo essas coisas, né? Principalmente quando envolve o fantasma, eu fico com medo, fico meio borrada. Mas assim, é um conto super bacaninha e assim, Dickens, você está aprovado. E eu também não poderia encerrar aqui esse vídeo sem indicar nenhum livro do mestre do horror que tem em meu coração, que é o Stephen King. Vou indicar um dos mais recentes dele, que é Depois, e também é um dos menos clichês, assim, porque, sabe, tem alguns livros dele que são os mais famosos, que o pessoal vai estar sempre indicando nessas listas, que eu até pensei em indicar pra vocês, mas que vocês já devem saber: O Iluminado, deixa eu ver, eu não indicaria O Cemitério porque eu não gostei, mas It a Coisa, enfim. Mas eu vou aqui trazer Depois, é um dos livros mais recentes dele. E eu tô trazendo essa indicação também porque ele é um livro super fininho e ele é super rápido de ler. E se por um acaso você for uma pessoa meio cagona, mas que tá querendo começar a ter mais contato com o autor, ou quer começar a ler o autor, eu acho que essa aqui é uma boa introdução a ele, porque é um livro curto e você já vai ficando familiarizado com o estilo de escrita dele. Aqui no caso é mais um livro em que nós temos uma criança iluminada, ele tem o sexto sentido, né? Ele consegue ver fantasmas, só que, enfim, ele meio que já estava acostumado com isso, até que ele acaba passando numa cena de um crime e ele vê o fantasma do criminoso, e esse fantasma começa meio que a perseguir ele. E fica uma coisa bem sombria, bem macabra, mas é super rapidinho de ler e é muito bom. E antes de encerrar o vídeo aqui de verdade, eu vou trazer só mais um livrinho pra vocês, que é Espíritos de Gelo, do Rafael Dracon. É um outro autor nacional e, assim, eu já li um outro livro dele também, de fantasia. E esse aqui, ele é bem macabro, bem sinistro. Não vou dar muitos detalhes da história, mas digamos que nós temos aqui um protagonista que ele meio que acaba envolvido ali no meio de um culto meio satânico e essas coisas. E assim, é um livro super curtinho, rapidinho de se ler. E as coisas acontecem bem rápidas, tá? E tem uma reviravolta lá perto do final que me deixou chocada, eu não estava esperando por isso. E assim, então fica aqui a indicação, tá? É um livro rapidinho de ler, ele é macabro, mas acho que não é muito assustador, acho que ele é mais, sei lá, sabe? Acho que é mais pesadinho por ter a ver ali com uma seita meio satânica e essas coisas, mas de modo geral, não é o tipo de livro que vai te deixar borrado nas calças, tá? Então, não fique com medo, não se preocupe, pode pegar esse livro sem medo. Enfim, pessoal, é isso. Esses foram os livros que eu trouxe aqui, que vim indicar pra vocês. Eu acho que eu já desisto de mim mesma, acho que eu não consigo gravar vídeos curtos, não tem jeito, eu falo pra caramba mesmo. Mas enfim, ao invés de ficar aqui me lamentando sobre isso, eu vou agradecer a vocês que ficaram até esse momento aqui no vídeo. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final.
Eu espero que vocês tenham gostado das indicações. E se vocês tiverem algum livro de terror também que vocês já leram, que gostaram muito, pode deixar aí nos comentários também, que eu vou estar lendo os comentários e também serve de indicação pra mim, tá? Vamos trocar esse tipo de informação. E, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. E eu espero ver vocês no próximo vídeo, que vai ser muito menos macabro do que esse. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau!